Independente da sua crença, em algum momento, todos já tivemos a dúvida de como exatamente será o Apocalipse segundo a Bíblia, descrito e testemunhado pelo apóstolo João após ter uma visão do fim dos tempos. Mas como vai ser o Apocalipse bíblico? Tudo começa com a abertura dos 7 selos, conduzindo ao desencadeamento de vários eventos, incluindo a aparição dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Os 4 cavaleiros: conquista, guerra, fome e morte. Deixa no comentário se você quer um vídeo detalhado sobre cada cavaleiro do Apocalipse. Mas antes da liberação dos 4 cavaleiros, segundo Lucas 17:34-36, digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado e outro será deixado. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Imagine estarmos em casa tranquilamente e, de repente, todos os portais de notícia anunciando: olá, boa noite. Milhares de pessoas desaparecem misteriosamente ao redor do mundo. Ainda não se sabe como desapareceram e restou apenas as vestes. As mães estão desesperadas, pois todas as suas crianças pequenas e recém-nascidos foram levadas. O que está acontecendo? Vários voos foram cancelados por conta de vários acidentes, onde a aeronave simplesmente caiu do céu. O mesmo com o trânsito. Vários acidentes foram causados ao redor do mundo e ninguém consegue achar os condutores. Os hospitais estão lotados com tantos acidentados e falta de médicos e enfermeiros que desapareceram sem deixar rastros. Já parou para pensar no problema que um arrebatamento iria causar? Milhares de pessoas desaparecendo do nada. É assim que o grande apocalipse bíblico vai começar. Após o arrebatamento, em um cenário de guerras, caos, desordem, fome e morte, o anticristo surgirá como um líder, alguém de cargo político muito importante. Ele chegará à liderança mundial, formando uma nova era de paz e segurança global. Ele aceitará a diplomacia pacificamente, convencendo todos os líderes mundiais com sua sutileza, ousadia e sabedoria. Ele será um homem complexo, diferente de todos os demais, alguém que abraçará em seu caráter as habilidades e poderes. Possuirá o admirável dom de atrair as pessoas e a irresistível fascinação de sua personalidade, suas versáteis conquistas, sua sabedoria sobre-humana, sua grande habilidade administrativa e executiva, aliadas ao seu poder de consumado ilusionista, brilhante diplomata e soberbo estrategista. Tudo isso vai torná-lo o homem mais notável e importante de todos os tempos. Terá uma personalidade gentil, inofensiva, compassiva e se dedicará à paz e prosperidade do mundo. Este líder estará pronto para solucionar grandes e atuais problemas mundiais. Segundo a Bíblia, esse líder vai governar o mundo inteiro, controlar a economia mundial e vai governar com o consentimento internacional. Fará um acordo de paz com Israel e também, segundo o livro, suas características pessoais são de um ser intelectual, um verdadeiro gênio militar, político, administrativo e religioso. Só que a real intenção desse líder seria alcançar a nova ordem mundial. Dando início aos trabalhos do primeiro cavaleiro do Apocalipse, segundo a Bíblia em Apocalipse, capítulo 6, versículo 2, fala: vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa. E ele saiu vencendo e para vencer. Estaria tudo relativamente parado com a falta de pessoas, a produção cai, o que logo poderia gerar um impacto na economia global. Com isso, as pequenas catástrofes vão vir para acabar de vez com tudo, com pessoas faltando. Imagina casas destruídas, pessoas tendo que se mover de uma região para outra, sendo que está faltando mão de obra para tudo. É assim que a situação econômica colapsa. Várias guerras serão travadas, com países grandes invadindo os menores em busca de recursos mais preciosos para poder levantar a sua própria economia. Então cada um vai tentar sair da sua melhor maneira, invadindo os demais países em busca de recursos mais valiosos para poder manter a sua própria estabilidade. Assim, começará uma luta dos grandes contra os mais fracos para poder manter a sua própria estabilidade. Incêndios florestais, erupções, maremotos, terremotos, tsunamis, uma série de pequenas catástrofes vai assolar a Terra. Como se já não bastasse todo o caos gerado pelo arrebatamento, as catástrofes vão fazer um combo de coisas ruins. E assim, começam os trabalhos do segundo cavaleiro, Cavaleiro Vermelho. Representa a guerra e o derramamento de sangue. Livro do Apocalipse, capítulo 6, versículos 3 e 4. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente
novamente, dizendo: Vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, de modo que uns aos outros se matassem. Também lhe foi dada uma grande espada. Após os eventos de guerra e a redução significativa da população devido ao arrebatamento e aos conflitos, a sociedade enfrentaria sérios desafios na produção de alimentos e na distribuição de recursos. Com muitas áreas agrícolas devastadas e infraestrutura comprometida, a produção de alimentos seria severamente afetada. Além disso, a escassez de mão de obra e a desorganização resultante das guerras dificultariam ainda mais os esforços de cultivo e colheita. A fome se tornaria uma realidade generalizada à medida que os estoques de alimentos diminuíssem rapidamente e a demanda superasse a oferta. As pessoas lutariam para encontrar alimentos suficientes para si mesmas e suas famílias, levando a um aumento da desnutrição e da mortalidade relacionada à fome. Nesse contexto desolador, o Cavaleiro Preto, simbolizando a fome e a escassez de alimentos, surgiria como uma representação sombria do sofrimento humano em meio ao caos pós-apocalíptico. Apocalipse capítulo 6, versículos 5-6. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Venha. Olhei, e diante de mim vi um cavalo preto. Seu cavaleiro segurava uma balança na mão. Então ouvi o que parecia ser uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário. Mas não danifique o azeite e o vinho. Inicialmente, com o arrebatamento e a subsequente guerra representada pelo Cavaleiro Branco, vemos a separação dos fiéis e o início de um período de conflito e caos. A guerra e a morte causadas pelos Cavaleiros Vermelho e Preto agravam ainda mais a situação, resultando na diminuição da população e na disseminação da fome, conforme representado pelo Cavaleiro Preto. Com o mundo já mergulhado no caos e na desesperança, chega o Cavaleiro Pálido, trazendo consigo a morte e a perdição. Sua autoridade para matar com a guerra, fome, peste e bestas da terra culmina na devastação final. Preparando o cenário para o retorno de Cristo e o estabelecimento de um novo reino de paz e justiça. Assim, a história reflete a sequência de eventos apocalípticos descritos na Bíblia, destacando a importância da fé, da preparação espiritual e do entendimento das Escrituras para enfrentar os desafios e as provações dos tempos finais. Um mundo novo depois do caos total. Uma terra onde os novos habitantes vivem felizes depois do apocalipse. Uma terra onde Deus se faz presente entre eles e todos vivem juntos compartilhando o mesmo local. Um lugar onde não existe tristeza, dor ou sofrimento. Não haverá mais luto, pois a morte não vai mais existir. E assim se encerra o capítulo 21. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei rei, e ele será o meu filho.